Então, o objetivo desse nosso trabalho, eu já falei para o objetivo do nosso trabalho são vários, porque vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito espaçosa, eu penso muitas coisas, eu funciono muito rápido, e aí quando eu vi, eu falei, gente, mas isso aqui não é objetivo, né? Isso aqui eu estou querendo dar conta do mundo. Então, um dos nossos objetivos é aproximar o trabalhador espírita dos conceitos psicológicos, para que seja capaz de melhor compreender-se e assim compreender os aflitos que procuram a instituição espírita. Primeiro tem que ser um processo pessoal, interno, individual, singular. Depois, um processo para o outro. Se não é primeiro para a gente, não vai ser para o outro. Então, o nosso objetivo é de que a gente, através dos conceitos, vá se entendendo um pouco melhor, se aceitando um pouco mais, e na medida que a gente faz isso possa refletir no nosso trabalho. Contribuir para a formação humanizada do trabalhador espírita, principalmente na área de estudos e atendimento espiritual. Porque estes dois grupos, eles são muito comissão de frente. Atendem as pessoas, lidam muito com as pessoas, seja através dos estudos ou das palestras, do passe do atendimento fraterno, do grupo do Evangelho. Então, como esse é o público que trabalha diretamente com a dor das pessoas, a gente pensa que este estudo que nós vamos fazer aqui a respeito do funcionamento psíquico vai fazer muito bem para os nossos trabalhos na Casa Espírita. A gente fala de formação humanizada, que vem muito ao encontro da proposta que a Federação Espírita do Paraná estabeleceu para esse ano, em cima dos 3 pilares que o Joana de Anjos fala do movimento: espiritizar, humanizar e qualificar. A gente precisa resgatar cada vez mais os conceitos espíritas, porque se o centro espírita deixar de falar de espiritismo, quem vai falar? Não faz sentido nenhum. Nós temos um trabalho assistencial, mas a gente não fala de espiritismo. As pessoas vêm aqui, elas sabem que estão vindo numa casa espírita. As pessoas que odeiam espiritismo não vêm aqui e também não vão se beneficiar do nosso trabalho. Então a gente não pode deixar de falar do espiritismo, mas a gente também precisa de qualidade. Porque um palestrante pode ter um conteúdo fantástico, se ele não tiver um mínimo de noção didática de como fazer uma palestra, ele transforma um conteúdo maravilhoso numa palestra ruim. E a gente precisa de humanização, porque a gente não pode ficar só nos conceitos, na técnica, sem ter uma boa relação com as pessoas. Nós temos muitos problemas nas casas espíritas, claro que tem, porque somos seres humanos, mas a formação humanizada nos ajuda a resolver de maneira diferente os problemas que nós temos. E, obviamente, refletem também a nossa forma de resolver os problemas no trabalho, com a família, ou onde quer que a gente se encontre. Temos como objetivo discutir sobre a atuação do centro espírita, seus propósitos, instrumentos e limites para que não seja confundida com uma psicoterapia formal. Então a gente vai estudar o que Joana de Anjos chama de psicologia espírita. Não sou eu que estou chamando. Há algum tempo atrás uma pessoa veio questionar, mas esse conceito de psicologia espírita, da onde que vocês tiram? Não, a gente não tira. Joana de Anjos, em diferentes momentos da série psicológica, fala psicologia espírita. Então nós estamos usando da psicologia espírita enquanto uma teoria. Mas não quer dizer que a gente vai fazer psicoterapia no centro espírita, porque o conhecimento da psicologia serve para muitas coisas. Por exemplo, dentro da psicologia a gente tem atuação na assistência social, a gente tem atuação no trânsito, atuação na clínica, a gente tem um monte de possibilidades de atuação na educação, e a gente vai usar desses conhecimentos para a nossa atuação no centro. Mas a atuação do centro, ela já está estabelecida no que a gente faz. A gente só vai incrementar os trabalhos do centro com estes conceitos, porque a gente entende melhor o ser humano. Mas nós não podemos, de maneira alguma, achar que nós vamos fazer um trabalho terapêutico no centro espírita, no sentido de uma relação analítica. Não e não. Primeiro porque o espiritismo não se presta a isso. Quando nós avaliamos uma pessoa que precisa de psicoterapia, a gente vai encaminhar para um psicoterapeuta, assim como a gente tem uma pessoa dizendo que morre de dor de cabeça, a gente tem que dizer para fazer uma avaliação com o neurologista. A gente está lá se acabando de dar passe e pode ser um tumor que a pessoa está desenvolvendo. Então a gente vai encaminhar para que a pessoa faça um acompanhamento com o neurologista, com o psicólogo, com qualquer coisa das especialidades específicas.
E também a psicologia não pode entrar no centro espírita dessa forma, porque a psicologia não se presta a isso. Porque a gente não tem formação para isso. Entende? A psicologia não é uma conversa, não é um bate-papo, não é um aconselhamento, é um trabalho muito profundo. Mesmo que possa parecer um conselho, quando um psicólogo está com o paciente e diz: eu acho que você deveria pensar nisso ou naquilo, ele não está falando do que acha, ele já fez uma avaliação da estrutura da personalidade da pessoa, ele faz uma avaliação de todo o processo de desenvolvimento psicológico, do tipo psicológico, para dizer: eu acho isso. A gente faz isso no centro espírita? Não. E mesmo um psicólogo no centro espírita, ele consegue fazer isso no centro espírita? Não. Primeiro, porque a pessoa não lhe deu abertura para isso. Segundo, que com o trabalho que a gente faz, o que a gente escuta de uma pessoa no grupo de estudo no atendimento fraterno, não é 1/10 do que precisa para fazer uma avaliação de um paciente. Então, mesmo eu sendo psicólogo no centro espírita, se quisesse, meu Deus, mas as primeiras sessões elas são todas para a gente ouvindo e compreendendo o paciente 50 minutos toda semana. Aí lá no segundo, terceiro mês você vai começar a fazer interpretações dependendo do paciente. Como que no atendimento fraterno alguém vai dizer que está fazendo terapia? É uma ofensa à psicologia e uma ofensa ao centro espírita. 2 prejuízos. Porém, nós não estamos negando a abordagem terapêutica que a doutrina espírita tem. Ela não tem uma abordagem terapêutica, ela não nos torna melhores, ela nos ajuda a lidar com os problemas, então ela é terapêutica. Entendem que a gente tem que achar esse limiar e o tempo inteiro a gente vai estar discutindo isso? Dissuadir os participantes de que seja necessária formação em psicologia para poder coordenar grupos de estudos na casa espírita. Como eu disse para vocês, eu acho que é até ruim às vezes ser psicólogo, que é muito difícil de separar. Eu levei muito tempo para conseguir começar a entender uma lógica de separação. Não sei se hoje eu consigo fazer isso. Mas não é porque a gente separa que a gente vai deixar de trabalhar. Por exemplo, eu coordenei algumas vezes um grupo de estudo sobre emoções e sentimentos. Gente, que fantástico que foi. As pessoas poderem falar das suas raivas, dos seus medos, das ansiedades, da depressão, e entendendo tudo isso à luz da psicologia espírita. Porque não era uma árvore enquanto psicólogo que estava ali fazendo diagnóstico e orientando as pessoas. O meu trabalho, como eu disse, era uma ponte, porque a gente fazia todos os encontros com slides, buscando na Joana, com referências, e cada um vai pegando nessas referências e olhando para si, e tendo insights e mudando coisas e compartilhando com o grupo. Não era uma psicoterapia no sentido de que alguém me fala e eu vou dizer: olha, é isso, é aquilo, deve ser isso, deve ser aquilo. Tanto é que algumas pessoas dizem: você precisa procurar um psicoterapeuta. Ah, você pode atender? Jamais. Não misturar essas coisas. Então, um trabalho fantástico que nós fizemos ao longo de alguns anos. Hoje em dia eu estou escrevendo esse livro de emoções e sentimentos para que possa se tornar um grupo, facilitar as pessoas que quiserem coordenar os estudos, e eu quero ver se até o final do ano ele já fica pronto. Então, para que a gente possa inserir isso de uma maneira ética no centro espírita, tanto ético com a doutrina espírita, quanto ético com a psicologia. Mas não é porque a gente precisa desses cuidados que a gente vai deixar de falar das funções psicológicas. Tinha gente que chorava no grupo? Tinha. E eu ficava às vezes com receio de dizer: meu Deus, afogou demais. Ficava. Mas qualquer um que chega num grupo de estudo de iniciantes pode começar a falar da sua dor e de repente começa a falar da sua abusada. Você não, só um pouquinho, tentando parar e segurar ali para encaminhar a pessoa para o fraterno. Em qualquer grupo de estudo as pessoas fazem isso quando elas têm essa demanda. Então fica uma fantasia de que a gente não pode, ninguém cria demanda, porque a demanda é do sujeito. E se ele sentir a necessidade, ele vai falar, e a gente tem que saber como manejar, né? De encaminhar para o fraterno, grupo do evangelho, alguma coisa. Então, desfazer essa ideia de que se a gente criar um espaço para falar das emoções, para falar dos sentimentos, a gente vai chegar no lugar que não devia. Porque Kardec fala que a gente tem que lidar com o sentimento. Então, às vezes, é mais um preconceito, ou um sujeito que não se sente preparado para lidar com isso, que quer eliminar da casa espírita. Mas no fundo ele está com medo, porque ele não sabe como lidar se acontecer no grupo que ele coordena. E aí a gente vai dar apoio para essa pessoa. Mas tem que ser, né? Se está com medo, cada um tem que seguir o limite do seu medo. Entendem? Entendem? Convencer os participantes de que há um rigor teórico necessário em psicologia. Isso eu quero muito convencer vocês. De
de que quando a gente fala de ego, é de um ego que a gente está falando. Ego não é um conceito comum a todas as psicologias. Dentro da psicologia existem muitas linhas teóricas diferentes. Não sei se nós temos psicólogos. Tem psicólogo aqui? Levanta a mão para eu ver. Ave Maria. Não acredito, gente. Não acredito. Dentro da psicologia tem um psicodrama, por exemplo, que vai trabalhar com encenação, com espelho, com almofada, salas maiores. Existem os freudianos, você fica lá deitadinho no divã, não olha na cara do seu analista, você se virar para ele e vai dizer para você não olhar. Existem os junguianos, que é a forma como eu trabalho, que a Joana James aborda. Existem os comportamentais, que vão fazer trabalhos mais focais. Existe o pessoal que trabalha com uma terapia familiar sistêmica. Existem muitas formas de trabalho diferentes. Para cada uma tem um conceito de ego. O ego que é formado lá no psicodrama é diferente do ego que é formado na perspectiva do Jung, que é diferente do ego do Freud. O self que o Jung fala, eu não sei se o psicodrama fala de self, não tenho certeza, mas o Freud não fala de self. Existem abordagens que vão falar de self, que é o ego do Jung. Entendem? Então a gente precisa ter um rigor teórico para que quando a Joana fala de ego, eu pare e diga, opa, esse ego é aquele. Aí eu fiz aqui um exercício com vocês, olha que legal. Eu coloquei ego no Google, para a gente ver o que aparecia. Primeiro, ego famosos e famosas do Brasil. A revista. Depois tem ego do Wikipédia, que é a definição, e depois ego estagiário, blog humorístico. Então, primeiro que danou-se se for ego do Google, né? E aí, olha o que diz o ego do Wikipédia. É bem interessante, vocês não vão conseguir ler. Mas ele diz assim, ó, ego designa na teoria psicanalítica uma das 3 estruturas do meio prático do aparelho psíquico. Tá ótimo, perfeito para o Freud. Mas esse não é o ego do Jung. Eu lembro uma vez que eu terminei uma palestra lá no teatro falando sobre o ego, sobre o self, expliquei o Freud, cheguei no Jung. E aí depois o Kleber veio e disse assim, Marco, estou vendo aí o ego, o id, o superego, e onde que está o self? Não está, porque aquela teoria não tem self. O self é de outra constituição de aparelho psíquico. E aí fica uma confusão na nossa cabeça, porque a Joana James não explica isso, mas ela pressupõe que você vai estudar. Então eu estou ajudando vocês a estudar. Aí depois, uma definição horrível aqui, não horrível ali, mas que não diz nada do nada do que a gente vai estudar, falando da satisfação das pulsões, falando dos mecanismos de defesa a gente vai usar, mas falando de umas coisas que você diz, gente, se você pegar isso, dependendo do lugar onde a Joana fala ego, você não vai conseguir entender. Porque ela fala ego, self, aí você lê lá ego, id, superego, cadê o self? Aonde que foi? Essa mulher tá louca, que ela está falando de eixo, ego, self, porque é outro autor que fala isso, não é aquele. Então vocês têm que entender. Vocês têm não. Para vocês falarem das obras de Joana de Ângeles, seria adequado vocês eu sou fogo, gente. E aí, self no Google, o que apareceu? Primeiro, si mesmo. Self, si mesmo é a mesma coisa? Você está procurando self, o primeiro item que aparece, si mesmo. Você vai entrar ou não vai entrar? Quem entraria? Levanta a mão. Quem não entraria? Devia de entrar. Porque self é a mesma coisa que si mesmo, que é a mesma coisa que superconsciente. Mas que diacho, onde que está isso? Depois eu vou mostrando para vocês. E a mesma coisa que si mesmo. Depois tem o self do Wikipédia, depois tem a self Sociedade Espírita lá, o terceiro item do Google coloca self, vocês pagaram para isso, né? E aí já aparece self Sociedade Espírita lá, os fraternos e self treinamentos. E aí quando você vai ler self no Wikipédia, ele diz assim, é uma página de desambiguação. Aí você já desiste dali. Você já viu que não vai chegando para mim? Daí de self, si mesmo em psicologia. Representação a cognitiva e afetiva da identidade do sujeito da experiência. Não é o self do Jung essa definição. Essa definição de representação cognitiva e afetiva da identidade do sujeito não é a melhor definição que a gente pode usar para o Jung. Isso me parece que ele está definindo o self que a gente usa nas teorias cognitivas, que está falando do eu. E daí fala o self para falar do eu. Né? Em inglês eles usam essa tradução.
Aí depois tem self, linguagem de programação, self-esteem, self-control, self-service, self-service, não chega em lugar nenhum. E aí você vai lá no grupo de estudo para falar de superconsciente, mas nem sabia que tinha que ter estudado self. Entende por que não dá para pegar a Joana de sem noção? Daí a gente faz um desserviço. Já está tão difícil de implantar a psicologia, essa abordagem espírita, aí você fazendo desserviço. Ai, nunca mais vou coordenar grupo de estudo. É isso que o Marco falou. Vim aqui para desmotivar vocês, foi? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Um outro objetivo é instrumentalizar teoricamente os membros da casa espírita para que consigam compreender um pouco melhor os conceitos junguianos, subsidiar e incentivar trabalhadores espíritas para coordenar grupos de estudo de Joana de Ângeles, em especial da série psicológica. Então, olha qual é o nosso eixo de estudo: o processo de transformação moral. Esse vai ser o eixo dos nossos 9 encontros que nós vamos ter aqui até o final do ano. Objetivo último do Espiritismo: a transformação moral. Tá? O nosso objetivo não é estudar Jung. O nosso objetivo não é fazer uma disciplina acadêmica de psicologia analítica. O nosso objetivo é a transformação moral. Mas qual é o principal elemento para se transformar moralmente, não ser arrastado pelo mal, segundo o Livro dos Espíritos? Vocês estão fracos de Livro dos Espíritos ou vocês estão com vergonha? Vergonha. Autodescobrimento. Então, o processo de transformação moral ele se dá através do autodescobrimento, está lá Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. E para que a gente possa se conhecer, aí a psicologia fala muito do autodescobrimento, e aí nós vamos trazer o inconsciente, os arquétipos da consciência, o ego, a sombra, a persona, o self, ânima, ânimos, individuação, que são todos processos que falam de nós, a respeito de nós mesmos. Então nós não vamos estudar a individuação porque a gente acha bonita a individuação. A gente vai estudar a individuação porque ela tem a ver com o processo de transformação moral. Nós não estamos estudando Jung porque o Marlon fez pós em Jung. Nós estamos estudando Jung porque através desses conceitos, Joana de Ângeles diz que a gente se descobre e chega no processo de transformação moral. Entendem? O nosso eixo é a transformação moral.